Questão aí do relatório das urnas das Forças Armadas. Isso porque, entre outras questões, né, a gente traz aí o resultado que era muito esperado. As Forças Armadas, então, apresentaram esse relatório de fiscalização. E aí vale dizer o seguinte: se você entrar nas redes, por exemplo, da esquerda, de figuras da esquerda, do próprio TSE, vieram notas, né, dizendo que as forças não encontraram nenhum tipo de indício de fraude nas eleições desse ano. Essa seria a conclusão principal. Só que teve um alerta que chama muita atenção, e isso é o que vem reverberando entre os eleitores de direita, que seria um alerta por um, abre aspas, código malicioso. Sim. Digamos assim, né? Então vamos explicar direitinho essa história. Então o documento foi enviado para o Tribunal Superior Eleitoral. Isso aconteceu ontem. O Riva até tinha falado que era até às 7 horas, né? O prazo realmente foi no fim da tarde. Saiu nessa hora. Isso. E aí o Ministério da Defesa diz mesmo que não constatou qualquer fraude, qualquer irregularidade, mas aí vem o detalhe, que é o que vem gerando controvérsia, né? O documento diz que o sistema eleitoral ele não está isento de sofrer um ataque do que o Ministério chamou de código malicioso. Então esse ponto... Eu vinha falando também, né, Rafa? É isso. Eu já vinha falando isso. Exato, mas agora tá escrito lá, tá formalizado pro TSE, né? Então diz assim, não tem indício de fraude, mas tem fragilidades. É isso que fica claro. É isso. Precisa melhorar. Tem um ponto fraco ali, um ponto cego. Sabe aquele negócio de pai e mãe que pediam pra gente? Ó, pai, tirei 80. Beleza, bacana. Mas na próxima nós vamos tirar 100. Entende? Então, tem como tirar 100. Aí o que acontece é o seguinte, que o ponto que foi apontado como uma vulnerabilidade, ele poderia apresentar riscos à segurança do processo. Então, assim, levanta suspeitas, mas diz que não encontrou fraude. Então, como fica uma coisa... Dúbia. Fica uma interpretação, porque assim, não encontrei fraude. Reconheço que a eleição é legítima, mas tem vulnerabilidade. Poderia ter sofrido um ataque. Então, é isso. O resultado acabou trazendo essa questão. Depois veio uma nota do TSE, que foi amplamente divulgada, inclusive dizendo que ficou satisfeita com o relatório do Ministério da Defesa, disse que o documento foi muito importante, porque aí focou nesse ponto, que não encontrou fraude ou inconsistência. Está escrito lá isso, que não encontrou, embora aponte a vulnerabilidade e o risco de sofrer a possibilidade de. Então, a nossa pergunta lá do YouTube, né, Riva, exatamente, é para nossa audiência, porque existia muito questionamento em relação à situação aí eleitoral, se depois desse relatório das Forças Armadas, se as manifestações deveriam terminar. E você pode entrar lá no YouTube, em Jovem Pan Grupo RIC, deixa o seu like para concorrer ao sorteio e já fala. Você pode achar que a participação da manifestação pode acontecer de maneira sem atrapalhar os outros, ou que ela deve continuar, enfim, vai lá, vamos ouvir a análise do Rivaroli. Gente, eu queria começar fazendo essa análise com a leitura de parte do relatório. E eu vou ler ipsis literis, porque é pequenininho, vai dar para você me ouvir numa boa. Por fim, diante das atividades executadas nesta etapa, foram alcançados os seguintes resultados. Primeiro turno, por meio da comparação de 442 BUs, é possível inferir, com um nível de confiança de 95%, que a média do BU com inconsistências dentre os BUs do espaço amostral é 0. Ou seja, o que o TSE divulgou e o que o Exército analisou bateu 100%. Com um erro de até 4,78 pontos percentuais, que é a margem de erro. Segundo turno, por meio da comparação de 501 urnas em mais de 130 cidades, e BUs, é claro, é possível inferir, dar como garantia, com nível de confiança de 95%, que a média de BU com inconsistência dentre todos os BUs do espaço amostral é 0. Ou seja, não teve inconsistência entre o analisado pelo Exército e o dito pelos BUs, pelos boletins de urnas. Em ambos os turnos, não se verificou divergências entre os quantitativos registrados no BU, afixado na sessão eleitoral, e os quantitativos de votos constantes no respectivo BU disponibilizado no site do TSE. Vamos lá? Vamos deixar isso bem claro. O que diz o Exército Brasileiro às Forças Armadas? As Forças Armadas dizem que ela não encontra nenhum indício de fraude. Como eu adiantei para você aqui ontem, não tem. Mas o que ela ia apontar, e eu adiantei isso para você aqui ontem,
e apontar inconsistências que ela já vinha falando. Por exemplo, a possibilidade de colocar algo mal intencionado ou malicioso ali dentro da urna. Falou dos códigos binários, de inteligência artificial. Sim, o Exército Brasileiro teve acesso aos códigos-fonte que são públicos para todos nós no dia 2 de setembro de 2022. O código estava lá. Foi feita uma espécie de auditoria pública nos códigos-fonte. O Exército estava lá. O Exército não faz parte de nenhum tipo de fiscalização de eleição. Não faz. Mas foi convidado pelo TSE porque o Exército começou a questionar. Convidado foi, fez o seu trabalho, indicou as inconsistências, trouxe possibilidades de melhoria e o sistema tem que ser melhorado. Eu vou ser bem honesto para você, no sistema urna, o rádio é onde você aperta, onde a gente vota, onde há ali a interface de interação conosco, eu confio. No sistema de totalização, de apuração dos votos, como ele é digital e todo o sistema é passível de ser manuseado, manipulado ou então fraudado, a gente precisa melhorar. É isso que eu venho falando aqui há quantos meses, Rafa? Nós estamos nessa cobertura da eleição há 4 meses? Há muito tempo. É o que a gente vem falando. É. O Exército só encontrou o que a gente vem dizendo. E eu citando aqui, eu já cobri 8 eleições. A Rafa nem quis fazer conta pra você não calcular a idade dela, de quantas eleições. Ela mesmo falou isso, não tô falando nada fora. Não, é hater, não, mas é verdade, foram bastante. É que a gente sabe que tem uma parcela que não crê em nada. Não, que tá inconformada com o resultado, que é legítimo das urnas, que acha que o sistema tem que melhorar e questiona bastante formas e estratégias de melhorar, mas que qualquer coisa que seja dito, mesmo pelas Forças Armadas, que tá textualmente escrito lá e é a informação que a gente trouxe, eu li aqui, né, ainda Rafa? assim está insatisfeito. Então, a gente compreende a insatisfação do ouvinte, mas a gente trabalha com fatos. E é o que está escrito lá, né? Por mais que você gostaria, de repente, que ficasse muito claro que houve ou um ponto, digamos assim, sem comprovado, provas. Mas eu acho que uma reflexão importante, né, Riva? Numa eleição tão apertada, se você é o presidente da República e você sabe e você prova com Forças Armadas, com o seu ministério, que existe um ponto de fraude, você não vai botar isso na mesa já. Anula a eleição. Então, por mais que as pessoas estejam insatisfeitas, discordem do formato atual, alguma parcela queira melhoria para as urnas, o relatório das Forças Armadas diz claro. que não adianta ficar criticando eu e você aqui. Tá lá, é isso aí, pode ler. Não foi a gente que fez o relatório, entendeu? Não, e assim, isso. E as Forças Armadas dão 10 dias para ter algumas respostas do TSE. Entende? Gente, isso tem que ficar bem claro. O Exército foi convidado a fazer parte disso. O Exército cuida de fronteiras, o Exército cuida de guerra digital, o Exército cuida da nossa soberania nacional. O Exército pode fazer intervenção federal se for convocado para coisas específicas que estão na lei, como, por exemplo, se há erros administrativos dentro de governos ou uma integridade, um perigo à integridade nacional. Só nisso. O presidente da República é o comandante em chefe, ele dá essa ordem, o Congresso reautoriza e o presidente dá a ordem de novo. É assim que funciona. Então o relatório tá ali, ele é claro, ele é nítido. Nós precisamos melhorar o nosso sistema eleitoral, que é passível de falhas sim, mas que nesse momento falhas não foram encontradas, não há fraude. Eu li para você aqui, o que eu li está lá. Foi tirado o ipsis literis do relatório, então leia 63 páginas, é chato, é técnico, mas as conclusões são muito fáceis de se chegar. Então vamos lá, para a gente finalizar essa história. É momento agora de entendermos que o processo eleitoral passou. Não há mais o que ser feito. A única instituição que mexe no processo eleitoral se chama Tribunal Superior Eleitoral. E ela já deu a declaração de vencedor para o ex-presidente, agora presidente de novo, Luiz Inácio Lula da Silva. É o que eu gostaria? Não. Até porque nós vamos ver um debate sobre moralidade nos próximos 4 anos mais uma vez. Porque sim, é um ex-condenado, é uma pessoa que foi presa, que vai assumir a presidência da República, que neste momento não deve nada à justiça. E ontem ganhou mais uma, que nós vamos falar daqui a pouco.
Do Gilmar Mendes. Gilmar Mendes ajudou, ele não foi lá só pra apaziguar, foi lá pra pedir, libera o meu dinheiro. O Gilmar Mendes liberou porque disse que ali tinha perseguição, o que é uma verdadeira barbaridade. A perseguição contra quem tem opinião, o Gilmar Mendes não fala nada. Mas enfim, gente, é um processo que passou. Precisava desse endossamento das Forças Armadas? Não. Mas elas foram chamadas a fazer isso. Fizeram. E pede novas atualizações que devem ser feitas sim pelo bem do nosso processo eleitoral. Deixa claro, mesmo para você fraude não teve. Mesmo que você não gosta de escutar isso. Tem ouvinte falando que foi uma decepção aqui, mas deixa claro, é isso, tá?